Obrigado, Breno. Obrigado, Renan. Obrigado, irmã Francisca. Obrigado, Bárbara, destes a eleita hoje. Muito bem, irmãos. Como nós temos feito já há algum tempo, nós temos meditado no livro dos Salmos. E eu já repeti aqui inúmeras vezes, o livro dos Salmos é um livro que, na verdade, é uma reunião de músicas, de canções, inspiradas pelo próprio Deus, que é o último autor, que usou a vivência e as mãos humanas na composição destas canções. Obviamente que nós identificamos aqui vários tipos de salmos. Salmos de lamentações, salmos de ações de graça, salmos de súplicas. Também identificamos que o livro de Salmos usa por demais figura de linguagem, porque é poesia, é música. Então, carrega isso como característica literária. Uma outra coisa que nós temos informado continuamente é que o livro dos Salmos, na verdade, é uma reunião de 5 cancioneiros. É uma reunião de 5 hinários. E o primeiro livro dos Salmos, ele vai do Salmo 1 ao Salmo 41. Salmo da meditação nesta noite. E eu fico muito feliz em olhar para trás e perceber que nós estamos terminando o primeiro livro dos Salmos. São 5 livros. O segundo livro começa no Salmo 42, obviamente, e termina no Salmo 72. E do 72 ao 89, e assim vai, até terminar os 5 livros e compor aquilo que nós chamamos o livro dos Salmos. Como nós pretendemos fazer? Acabamos o primeiro livro, e se Deus permitir, na semana que vem, se aqui estivermos, pela misericórdia de Deus, então nós vamos iniciar um novo texto, um texto pequeno, provavelmente Filipenses, e como Filipenses é pequeno, se for de fato Filipenses, ao acabar Filipenses, a gente retorna e reinicia a meditação em Salmos, neste caso, começando pelo Salmo 42. Você pode observar que ao final de cada livro dos Salmos, há uma doxologia. O que é uma doxologia? Um momento específico de adoração, onde o texto está bem dizendo a Deus. Claro, eu não vou mostrar, por conta do tempo, todo o final dos 5 livros dos Salmos. Mas você pode ver como termina o primeiro livro, o último versículo do Salmo 41. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém e amém. Só para você ter uma ideia, peço que você vá lá no Salmo 72, quando termina o segundo livro dos Salmos. E eu vou parar nele porque observe os 2 últimos, melhor, o penúltimo e o antepenúltimo salmo desse segundo livro, Salmo 72. Ele termina, mais uma vez, com uma doxologia, com um momento de culto, de adoração a Deus, sempre bendizendo a Deus. A partir do versículo 18, lemos assim os 2 versículos que se seguem. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Perceba, há um encerramento do segundo livro, assim também como houve o encerramento do primeiro livro dos Salmos. É como se fossem inários dentro de um grande inário da igreja no Antigo Testamento. Hoje, então, vamos encerrar, e eu confesso que eu terei um pouco de saudade, que eu amo estar junto com vocês, meditando no texto de Salmos. Mas, por certo, seremos igualmente edificados, abençoados pela exposição do texto que se segue
como de qualquer texto bíblico. Hoje nós vamos, então, encerrar esse primeiro livro, Salmo 41. Eu quero começar fazendo uma introdução muito breve, junto com vocês, para depois irmos observando o texto propriamente dito. O que eu quero dizer a princípio é que nós, a Igreja de Cristo, tem particular, específico e especial capacidade de se alegrar, de regozijar-se. Só a Igreja de Cristo tem. E nós precisamos, muitas vezes, ser relembrados que nós podemos e devemos nos alegrar. E só a igreja pode, diante da notícia de um emprego, da notícia de uma cura, da notícia de a aquisição de uma casa, de um ingresso num trabalho ou num curso, só a igreja, diante do pôr do sol, e estamos entrando agora num período onde eu entendo que nós temos os mais bonitos pôr do sol, todo período, o pôr do sol do outono é lindo demais, muito lindo. E daqui a pouco, com a passada do tempo e a gente perdendo um pouco deste ambiente de verão, que ainda está muito presente, a gente vai começar a ver essas tardes lindas, outonais, lindas. E nestes momentos, em cada um deles, nós precisamos aprender a ter gozo, satisfação, alegria, contentamento. Só nós podemos fazer isso de uma forma especial, porque podemos fazer isso em culto. Podemos fazer isso glorificando a Deus. Desde aquilo que é mais complexo, improvável, até as coisas mais simples. Reconhecendo que tudo que temos, tudo que somos, advém do Senhor. Do Senhor. Com gratidão. Olhando para as coisas que o mundo poderia entender como ordinário, corriqueiro, ou ainda atribuindo a si mesmo a sua força, a sua capacidade como conquista própria, nós podemos ocupar um lugar de culto, de gratidão, como os salmistas terminam os salmos, cada um dos livros. Bendito, bendize a minha alma, bendito seja o Senhor, agradecendo a Deus por aquilo que Ele tem nos dado. Sempre, sempre, muito mais do que merecemos. Sempre, muito mais que merecemos. Sempre, muito mais do que merecemos. Sempre. Mas também, a igreja pode passar por momentos de dores físicas ou da alma. Somente a igreja tem capacidade especial de passar por crises também de uma forma especial. Passar por momentos de angústias de uma forma especial. E de igual modo, como os lamentos de Davi nos mostram, e vários desses salmos, quase na totalidade desse primeiro livro, são de Davi, e muitos lamentos, a gente vai ver menor presença de Davi daqui por diante. Mas esse primeiro livro é quase na totalidade Davi. E Davi, obviamente, conduzido por Deus, ele nos ensina como podemos sofrer em culto. Como só a Igreja de Cristo pode sofrer em adoração. Que tipo de sofrimento, Wilton? Provavelmente a de Davi aqui é de doença. Mas pode ser um emblema para qualquer tipo de sofrimento. Até porque a doença abate a nossa alma. A doença, não só nossa, mas daqueles que estão ao nosso redor, daqueles que nós precisamos cuidar, as doenças abatem a nossa alma.
ficamos entristecidos, desanimados, angustiados pela nossa dor ou a do outro. Mas pode ser qualquer tipo de angústia. Nós temos um lugar especial para vivermos a angústia. E este lugar é em culto diante de Deus. A minha oração é para que Deus nos conduza a esse lugar, que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, para que no momento da alegria a gente celebre de verdade. A gente precisa celebrar em culto. E que no momento da angústia Deus nos ensine, nos possibilite a adorar no meio da dor. Deus, estamos aqui diante do Senhor e diante da Tua palavra. E somos limitados e falhos, pequenos, incapazes de compreender com clareza se o Senhor não iluminar a nossa mente. Então, queremos clamar ao Senhor, o autor destas palavras santas, o autor da nossa fé, da nossa vida recebida dos céus. Que o Senhor nos ilumine para que possamos compreender o Teu ensino nesta noite, para o louvor da Tua glória. É o que suplicamos em nome de Cristo Jesus, o Rei da glória. Amém e amém. Muito bem, irmãos. A gente não vai perceber isso que eu falei imediatamente, mas a gente vai retornar a este princípio, a esta ideia, a este ensino que o salmista, no seu lamento, nas suas lamentações, nos ensina. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos nos ater primeiro aos 3 primeiros versículos. E nesses 3 primeiros versículos, nós precisamos entender que Davi não está apresentando uma promessa, mas um princípio. A ideia da semeadura. Aquilo que tem a ver com o pacto das obras. A ideia da reciprocidade da justiça em Deus. Ou seja, aquilo que você planta, você semeia. E este princípio está norteando os 3 primeiros versículos, não por um acaso. Ele nos conduz a entendermos a necessidade de fazermos o bem. Mas eu quero que você entenda, e a gente vai seguir, a gente vai observar, que isso não é garantia neste mundo de que nós alcançaremos aquilo que pode parecer aqui uma promessa para este tempo. Mas, teologicamente, a gente vai aprofundar e vai entender isso. Diz assim um texto, os 3 primeiros versículos. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. A expressão necessitado aqui, ela pode apontar, e de forma talvez mais representativa, para o que sofre, para o que é pobre, para o que é oprimido, o que está carente. Então ele começa dizendo uma bem-aventurança, feliz, próspero, é aquele abençoado por Deus. Essa seria uma boa ideia. O que acode ao necessitado. Ele está apresentando um princípio, uma ideia daquilo que deve ser a nossa prática. Olhar, observar, atender aquele que está necessitado, nas mais diferentes esferas da necessidade. Então ele, a partir daí, começa a dizer, bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia mau. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu, falando de Deus, lhe afofas a cama. Afofar a cama não é tornar a cama agradável no meio da doença. A NVI nem traduz dessa forma. A NVI promove a cura. Então, o que ele está dizendo é, ao final, ao doente, Deus cura. Então perceba que há aqui uma correlação.
a partir de uma prática. Cuide do necessitado. Cuide do carente. Deus está estabelecendo uma ordenança, apresentando como nós devemos agir. E Davi está apresentando isso como um padrão. Mas nós sabemos, e seria uma teologia errada, se nós compreendermos que isso aqui é uma promessa para esse tempo, e não é. É, obviamente, uma ideia que está associada, como eu falei, ao pacto das obras. Fazendo o bem, recebemos o benefício. Agindo mal, recebemos juízo. Mas tem um detalhe que nós precisamos compreender. Precisamos compreender que vivemos num mundo caído. Que essas promessas associadas, lá quando o homem estava ainda no Éden, não são experimentadas imediatamente, de forma direta por nós. Tanto é que nós olhamos e conhecemos personagens bíblicos que se esforçaram, o próprio Davi é chamado a apacentar Israel, para ser um tipo de Cristo, para cuidar da igreja em Israel. E não por um acaso Deus vai apresentar Davi como um exemplo de bom rei. Logo, Davi é alguém que se preocupa com o necessitado. A promessa de Deus, ela não se cumprirá aqui na terra. Isso quer dizer que você pode encontrar alguém que busca cuidar do necessitado e atender outras ordenanças do Senhor e ainda assim passar por aflições. E ainda assim ficar doente. E ainda assim ser perseguido. E ainda assim passar por momentos de grande dificuldade. E se nós poderíamos citar vários exemplos, eu quero ficar somente com um. Jó. Que é um homem elogiado pelo próprio Deus. No início do livro de Jó. Mas passa por angústias profundas. Jó é alguém que é elogiado por Deus como um referencial entre os patriarcas. Um homem incomum, que, por certo, caberia no exemplo citado por Davi. Então, precisamos entender que esta promessa para a igreja não é uma promessa para este tempo, mas uma promessa que tem a sua aplicabilidade na vida eterna. Apocalipse 21. Onde será retirada a morte da nossa presença. E toda lágrima será enxugada. O tempo real, perfeito do gozo. O tempo real, perfeito da alegria, da satisfação. Sem a presença do pecado. Sem que nós sejamos capazes de produzir ações malignas. Isso quer dizer o que então, Wilton? Que a ordenança o preceito foi retirado? Não. É para que nós vivamos assim, a despeito de não conseguirmos obter estes resultados aqui e agora. É o padrão, é a indicação. Logo, temos duas notícias para contar para vocês. Devemos cuidar dos necessitados. E ainda assim, você não tem garantia de que você não vai sofrer. Você tem que cuidar do outro. Tem que fazer parte do seu plano de vida, cuidar do outro. Quem é o outro, Wilton? O outro que Deus coloca ao redor de nós, na nossa história, no trabalho, na escola, na família, o que Deus vai colocando ao nosso redor. Mas isso não é uma barganha. Não é uma troca. Eu faço isso para conquistar aquilo. Porque o benefício que ele está prometido aqui foi conquistado por outra pessoa, para que você desfrute por Cristo Jesus na cruz do Calvário. A promessa se cumprirá pelos méritos de Cristo, o Rei da Glória. Enquanto isso, eu vivo neste mundo, como eu devo fazer? Observando a lei de Deus, observando
os mandamentos do Senhor, atento aos preceitos, às ordenanças comunicadas por Deus. E, neste caso, cuidar do necessitado. Cuidar de quem precisa. Precisa no sentido mais amplo, desde aqueles que são oprimidos do ponto de vista socioeconômico, como aqueles que estão angustiados por outros motivos. A tua vida é parte do teu culto, não ser em si mesmado. Nesse momento, você poderia perguntar, ou você pode ser perguntado, você cuida de quem? Você assiste a quem? Se é difícil você pensar, então é importante, urge que você pense sobre isso. Porque o nome disso é idolatria. E isso não está associado se você tem recurso ou se você não tem. Se você é pobre ou se você é rico. Se você tem saúde ou você está doente. Se você tem tempo ou se você não tem tempo. Se você está vivendo um momento de muito gozo ou se você está vivendo um momento de dor. Você precisa cuidar do outro. Dito isto, e entendendo a sua própria condição, dizendo que bem-aventurado é aquele que cuida do necessitado, e começa a apresentar essas promessas, que agora nós já entendemos que elas não podem ser experimentadas aqui na totalidade, de forma perfeita, Davi anuncia a sua condição. Bendito o homem que age assim. E ele vai apresentar diante de Deus um lamento, porque ele está sofrendo dores, provavelmente por causa de doença grave. E na contraposição daquilo que ele mesmo anuncia, o homem que obedece a Deus, ele transita, antes de falar da sua angústia, para a sua própria condição. Ele, como ele dissesse, bem-aventurado o homem que faz isso, que anda bem. Mas eu sou pecador. Tem misericórdia de mim, Senhor. Diante da verdade de Deus comunicada pelas mãos de Davi, apresentando o modelo do qual Davi, inclusive para nós, é um bom exemplo. Ele mesmo sendo um bom exemplo, reconhece a sua falibilidade, a sua pecaminosidade, a sua condição comum, mesmo de bom exemplo, de homem pecador. Então, transitando para o seu lamento, a partir do versículo 5, ele vai contrapor a verdade do bem-aventurado e vai dizer, disse eu. Esse disse eu é interessante, porque é ele que está dizendo o tempo todo. Mas é para personificar. Eu mesmo, eu sei que eu sou pecador. Eu sei, eu mesmo estou falando. Eu sei que eu sou pecador. É para tornar mais pessoal a sua condição, a sua falibilidade. Disse eu, compadece de mim, Senhor, sara minha alma, porque pequei contra ti. Eu estou angustiado. A gente ainda não sabe o porquê da angústia. Mas Davi está angustiado. Lembra que eu falei? Nós podemos tornar o nosso culto, a nossa dor física, existencial, financeira, não importa o que você esteja passando. Eu tenho certeza que não há ninguém aqui que possa dizer, eu não estou passando por problema nenhum. Alguns com dores físicas, com doença. Os que estão aqui, talvez os que estão acompanhando pela internet, talvez com crises gravíssimas dentro da sua casa, outros com problemas financeiros, outros com angústias que ele nem consegue identificar o motivo, outros com a sua fé abalada. Mas o que Davi nos ensina, o que o Senhor nos ensina por meio de Davi, é que isso pode ser tornado culto. Ou seja, podemos vivenciar isso de modo que Deus seja glorificado. E depois de apresentar esta sentença da bem-aventurança e de reconhecer-se como homem pecador, e as duas coisas são verdadeiras. A primeira
nos exorta para que cuidemos dos necessitados, entendendo que isso não é uma moeda de troca. Não é. Você não tem direito a nada de Deus se você agir cuidando do outro. Nada, nada. Repito, o benefício que você recebe é por meio do sacrifício de Cristo, pelos méritos de Cristo. A tua justiça, a minha justiça, a nossa justiça é como trapo de imundície diante de Deus. Nunca conseguiremos agradar a Deus por obras. Nunca. Só pela mediação do Cristo de Deus. E a partir do versículo 5 até o versículo 9, então a gente entende o que Davi está passando. E então fica claro, e não sabemos exatamente quando, mas ele está profundamente doente. E essa doença promove outras coisas ao seu redor. E, ao final, promove o resultado de profunda angústia e tristeza. Davi está abatido, triste, muito triste, abatido. E diz assim o texto, a partir do versículo 5. Só um minuto. Os meus inimigos falam mal de mim. E ele vai dizer o que eles falam. Quando morrerá, ele perecerá o nome. Os inimigos querem ver Davi morto. Os inimigos torcem para que a realidade de Davi agrave-se. Irmãos, isso é uma verdade. Não só na vida de Davi. Há, a priori, de modo coletivo, no mundo, um desejo que a igreja acabe. A igreja de Cristo é um incômodo. Sempre foi. A igreja de Cristo anda na contramão do mundo. A igreja de Cristo ilumina o mundo em obscuridade. A igreja não é amada. A igreja é odiada. Jesus disse isso. Eles, aos seus apóstolos, eles vos odiarão. E odiarão a vocês porque eles odeiam a mim. Davi é o representante máximo da igreja de Cristo. Há um desejo que a obra pare. Só uma pessoa, no sentido da personificação, quer que a igreja pare, o anticristo. E eu não me refiro a uma pessoa, mas a um mundo que está contra a igreja. Não é um personagem que vai se revelar no final dos tempos, mas todos aqueles que ficam incomodados com as verdades de Deus, que também nos incomodam. As verdades de Deus comunicam a ideia de que o mundo sem Deus está perdido, caminhando para a perdição, para o inferno, que não há salvação, solução, que não há jeito para essa condição, a não ser aquilo que o próprio Deus pode ofertar, que é Ele mesmo, o Filho bendito, a promessa, a redenção, a cura. E Davi aqui representa, é o maior símbolo da igreja. E não é bom receber ódio. Não é bom, irmãos. Não é agradável. Ainda mais quando estamos profundamente doentes, abatidos. Você está passando um momento de crise na sua vida e o que você recebe é ódio, rancor. É duro, é difícil, porque você já tem os seus dilemas, os seus problemas. E ele está fazendo o que com tudo isso? Culto. Os meus inimigos falam mal de mim. Quando morrerá, ele perecerá o nome. O nome, a autoridade, o governo.
quando vai deixar de existir? Se algum deles vem me visitar, diz coisas vãs. Lembra a história de Jó? A história de Jó. Que os seus amigos iam e falavam coisas vãs, sem compreender aquilo que Deus estava tratando na vida de Jó, por meio da dor, do sofrimento. Se algum deles vem me visitar, diz coisas vãs, amontoando no coração malícias. São inimigos. As palavras têm um objetivo maligno. Não tem o desejo da melhora, do restabelecimento. Tem malícia no coração, desejo maligno, desejo que a situação de Davi piore, agrave-se. Amontoando no coração malícias, em saindo, é disso que fala. Saem dali para falar entre si, algo do tipo, tomara que morra. E Davi sabe disso. E Davi já está sofrendo com a sua dor. Mas, diante da maledicência e do desejo mau contra ele, ele leva diante de Deus. Estamos falando do rei. Estamos falando sobre o legislador. Estamos falando sobre o juiz. Estamos falando sobre o executivo. Sobre o rei que detém sobre si toda a governança. Em saindo, ou seja, quando eles não estão na presença de Davi, eles falam, tramam contra ele. De mim, versículo 7, rosnam a uma todos os que me odeiam. Rosnam a uma, quer dizer, todos igualmente rosnam como cães bravios. Rosnam babando, desejando a morte. Maus, perversos. Lembra o que Davi fala no início? Não por um acaso, como um parâmetro do homem crente. O homem crente olha para o necessitado e tem compaixão. Essas pessoas não são homens crentes. Essas pessoas não são bem-aventurados. A gente lembra do Salmo 1, onde ali tem uma contraposição entre o crente e o ímpio. Aqui, Davi está apresentando isso, e por isso ele começa apresentando este modelo. Porque estes homens não fazem isso. Eles não são homens bons. Não são, como são chamados os crentes no Antigo Testamento, justos. Não são. São homens maus, perversos, que desejam o mal de Davi. Rosnam. A uma, todos os que me odeiam, engendram, planejam males contra mim, dizendo, peste maligna deu nele. E caiu de cama, já não há de levantar-se. É um lamento. Davi está apresentando diante de Deus a sua tristeza, a sua angústia. Alguém que já tem as suas dores e ainda tem que lidar com os inimigos, com a inimizade daqueles que agem como desejando a sua morte de modo total, como uma única voz, sem parar. E os que estão perto? E os que deveriam ser chamados de bem-aventurados? Os que deveriam acudir o necessitado? Aqueles que são chamados de igreja? Então, Davi vai nos mostrar que não só os inimigos, mas que até mesmo os do palácio, da intimidade, aqueles que nós chamamos de irmãos, ainda assim, muitas vezes, desejam o nosso mal.
Então ele vai dizer, versículo 9: até o meu amigo íntimo, intimidade da casa, em quem eu confiava, que comia do meu pão. Perceba que ele está adjetivando para mostrar intimidade, familiaridade. Pessoa que você abraça e trata como família, como irmãos da casa. Em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar, me odiou, agiu contra mim. Então, a gente tem estruturado o Salmo. Os primeiros versículos, o padrão de como devemos agir diante do necessitado, do pobre, oprimido, que está sofrendo, com compaixão, disponibilizando a nossa vida. Isso não é para o pastor, para os oficiais. Isso é uma conduta do crente. Não acredite nas pregações que dizem que se você fizer assim, então você vai ser bem-sucedido nesta terra. É uma teologia frágil. Porque isso não é verdade, a própria Bíblia mostra. Essa é uma promessa que aponta para a vinda de Cristo e o seu reino. Mas ainda assim, há uma cobrança que nós devemos agir desta forma. Confiados no Senhor, naquilo que Ele já fez na sua crucificação e na sua ressurreição. O sábado, a terra prometida, nos aguarda. Mas ainda não chegamos lá. Ainda vivemos em cardos e abrolhos. E a partir do versículo 10, então, nós vemos Davi apontando para o final do Salmo e aquilo que deve nos ensinar a mensagem de hoje. Pode estar muito ruim. Pode estar muito ruim, descendo ainda alguns degraus. Talvez hoje a sua dor seja uma dor que toma a tua mente, o teu coração. Talvez seja uma dor física. Talvez você esteja num nível de frustração que toma todo o teu ser. Mas o Salmo de hoje é um convite para que essa sua dor física, existencial, da alma, a angústia, o desânimo, a desesperança, mesmo que seja fruto de perseguição ou desamparo daqueles que você amava e cuidava, não importa. Há um lugar de descanso. Há um lugar de sábado. Hoje. Há uma terra que mana leite e mel. Agora, aqui. Há um lugar de paz, de segurança. E este lugar é a presença de Deus. É a confiança na sua obra, nas suas promessas. É um lugar que tem a ver com fé. E como o texto de Hebreus 11 nos diz, fé não é aquilo que é tangível, visto, muitas vezes perceptível. Não. O que você está vendo, tangenciando, experimentando, é a dor. Mas aquilo que esperamos, como certeza absoluta que há de se cumprir em nossa vida. Certeza absoluta. Tudo que eu vier a prometer a você ou qualquer outra pessoa neste lugar, acredite, há a possibilidade de não ser cumprido. Mas é zero a possibilidade daquilo que Deus promete não se cumprir. Zero. E na tua dor, na tua desesperança, na tua angústia, acredite, Deus está te conduzindo para um lugar de paz, de gozo, de satisfação eterna na sua presença. Espera mais um pouco. É passageiro. Vai passar. No gozo, goze na presença dele.
na tristeza, lamente na presença dele. Tu, porém, Senhor, compadece de mim e levanta-me, para que eu lhes pague segundo merece. Não é vingança, permita que eu cumpra o meu papel como rei. Davi é aquele que precisa ser a justiça de Deus. E a sua doença o impede. A governança, o reinado, o apacentar da igreja. Usa-me, Senhor, para que a tua justiça se cumpra. Ele é aquele chamado a cuidar do necessitado, a promover a justiça no meio de Israel. Mas como fazer isso doente? Usa-me, Senhor. Com isto, com a certeza de que Deus agiria em favor dele, conheço que tu te agradas de mim, em não triunfar contra mim, o meu inimigo. Ele está dizendo, Senhor, me conduz de novo ao meu exercício, para que eu possa ver o teu cuidado aqui, agora. E não é pecado que nós peçamos isso, irmãos. Não é pecado para que você clame, Senhor, para que o teu nome seja exaltado na minha vida, cura-me. Senhor, para que o teu nome seja exaltado, renova-me. Para que o Senhor seja exaltado, console-me. Restaura-me. Não é pecado. E você poderá obter isso na plenitude agora ou não. Porque a tua oração não estabelece os desígnios do Senhor. Mas ainda assim, você estará glorificando ao Deus Altíssimo. E no tempo certo, porque Deus nunca erra o tempo, você vai experimentar dessas promessas, aqui ou na eternidade. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões a tua presença sempre. Chegamos, irmãos. Chegamos no lugar do consolo. Chegamos no lugar onde, se é possível, ter gozo na presença de Deus. Ter gozo da melhor forma possível. E ter sofrimento da melhor forma possível. Na presença de Deus. Um salmo que termina, fechando o primeiro livro, com a doxologia, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém e amém. Mas salmo do qual a mensagem central é: haja cuidando do necessitado e do pobre. E viva as alegrias, o gozo na presença do Senhor. Mas em meio às dores de todo tipo, lamente com esperança na presença do Senhor. Certo que virá o dia do consolo final. Certo que chegará o dia do consolo final. E eu quero terminar a mensagem de hoje pedindo para que você abra a Bíblia no texto de Isaías, no capítulo 61. Texto do qual o próprio Jesus fez uso quando começou o seu ministério na Galileia, dizendo: está se cumprindo. O Messias de Deus foi revelado. Texto que fala disso. De um Deus que age na história por meio da revelação de Cristo Jesus,
para que aqueles que antes estavam desesperançados, aprisionados, cegos, mortos, encontrassem paz, esperança, consolo. Fossem retirados do lugar que estavam, do império das trevas, para viverem agora o reino do amor de Cristo Jesus, do Filho amado. O reino ainda não está plenamente estabelecido. Estamos ainda em meio a percalços, a dores, mas estamos caminhando nessa direção. É Ele que promove a libertação dos que sofrem, a certeza daqueles que estavam antes no cativeiro, poderiam experimentar de forma plena e absoluta, no seu tempo, a libertação pelo derramar do seu sangue na cruz do Calvário. E essa mensagem de esperança está descrito por Isaías nesse texto que o próprio Jesus faz uso. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, me separou para pregar boas novas, o Evangelho. O que nós estamos pregando aqui é o Evangelho, a esperança para a sua dor, para o seu sofrimento, para a sua angústia. E a esperança é Cristo. Confie naquilo que Ele promete, naquilo que Ele é. Mesmo que você não esteja vendo hoje, confie. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, o dia do juízo final, a consolar todos os que choram. É Davi, é você, sou eu. Não estamos mais sozinhos, nem desamparados. Não estamos mais à mercê da sorte, do destino. Somos dele. E nada poderá nos separar do amor que há em Cristo Jesus. Nada. A consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem cavalo de justiça, plantados pelo Senhor, nós, Igreja de Cristo, para a sua glória. Espera, é passageiro, vai passar. Que o Senhor nos abençoe.